Olá pessoal, lembram de mim? Antigamente eu me chamava Prisma, agora eu me chamo Onix Plus. Bom, eu não, né? Evidentemente, ele. Gravando. Olá pessoal, esse aqui é o Onix Plus 2020, versão Premier, a mais chique, a mais requintada da linha. É o substituto do antigo Prisma. Na verdade é um carro completamente novo, ele é maior, tem um motor mais potente, ocupa a mesma faixa de mercado. Nós estamos dando umas voltinhas aqui para mostrar ele para vocês. Já faz um tempinho que a Chevrolet é líder de vendas da disputadíssima categoria dos sedãs compactos aqui no Brasil. E ela não esperou perder o posto para mexer no seu campeão, o Prisma. Mexer não, mudar mesmo. Ela escalou um carro totalmente novo para competir no mercado. Novo até no nome, Onix Plus. Maior, bem mais equipado e bem disposto em termos de desempenho, esse carro é na prática uma tremenda evolução em relação à geração anterior. Essa geração anterior, aliás, continua sendo vendida na versão mais barata, que ganhou o nome de Joy Plus. Bom, agora vamos fazer aquele nosso teste tradicional da Rebiboca de mensuração de porta-malas, usando o nosso padrão habitual, que sou eu. Questão aqui nesse porta-malas, o espaço é espetacular, é grande. É a boca do porta-malas é menor. É pequena. Se ela fosse um pouquinho maior, seria mais interessante. Por conta de malas, né? Malas maiores, volumes maiores. Para você colocar aqui dentro, talvez facilitasse. Ele tem um treco aqui que eu achei o máximo. Sabe um tapete bandeja? Igual o tapete bandeja que a gente tem no chão do carro, que é mais fácil você tirar para limpar, lavar. Ele tem um tapetão bandeja no fundo do porta-malas. O porta-malas é forrado com tecido e tudo. E por cima tem esse, deve ser um opcional, um acessório, que é esse bandejão aqui. Então se você for levar, sei lá, qualquer coisa que possa sujar o porta-malas, você pode tirar isso aqui e lavar com água e sabão mesmo. Isso é bem legal. Achei muito legal. A gente vai pegar uma estrada aqui agora, eu estou com o carro há 2 dias só. Eu resolvi fazer uma coisa que pouquíssima gente faz, mas eu acho que é obrigatório, pelo menos para jornalistas que vão falar sobre o carro, que é pegar o manual aqui para dar uma olhadinha. Não vou ler ele inteiro não, porque ele é um pouco grosso demais, ele é mais referência, mas eu acho que é fundamental a gente pelo menos conhecer os comandos de painel, umas coisinhas diferentes que ele tem. Tem uma série de funções, de coisas novas aqui nesse carro, e eu quero estar bem afiadinho com elas, para não trocar o botão, né? Ligar uma coisa errada na hora errada, ou não ligar uma coisa necessária na hora certa. Enfim, quero aproveitar ele ao máximo, estou aqui dando uma estudadinha antes de começar. O carro que você está vendo aí no vídeo é da versão topo de linha Premier, que custa a partir de aproximados 73 mil e que, completinho como esse que eu dirigi aí, ultrapassa os 77.700 reais. Só para comparar, o Volkswagen Virtus Highline, que tem uma configuração equivalente a essa aí, sai hoje por mais de 84 mil. Um Toyota Yaris Sedan XLS automático passa dos 87 mil. E um Fiat Cronos Precision automático, tem motor 1.8 mais potente, mas que se enquadra mais ou menos nessa faixa também, passa dos 83 mil, isso só para ficar em alguns concorrentes. No pacote de recursos e acessórios aí do Onix Plus, tem utilidades como o sistema Wi-Fi, vou falar dele daqui a pouco, partida sem chave, ar-condicionado digital, carregador de celular sem fio, acendimento automático de faróis, luzes de LED na lanterna traseira, luzes diurnas de LED tipo assinatura, tem até assistente de estacionamento e outras coisinhas mais. E o mais importante, uma listinha caprichada de itens de segurança que eram o ponto fraco da geração anterior do Onix. Essa listinha inclui controle de tração e estabilidade,
assistente de partida em ladeira, 6 airbags e um valoroso, muito útil, indicador de ponto cego nos espelhos externos. Por essas e por outras, o carro recebeu agora a nota máxima no teste de colisão da Latin NCAP. Bom, como é padrão aqui na TV Rebimboca, eu vim aqui para o banco de trás do Onix Plus e sentei atrás do motorista pernudo que senta ali, que dirige ali na frente, que sou eu mesmo. E tem essa mania estranha de colocar o banco todo para trás. Também se não botar as pernas não cabe. Pois bem, sobrou espaço para o passageiro pernudo aqui, que sou eu. Espaço interno aqui atrás, bacana. Legal é que eu sentei aqui agora no meio e além de espaço para o pernudo que está do lado, tem até um espaço um pouco acima do normal para carros desse padrão para quem vai no meio, porque o túnelzinho aqui de baixo, onde passam os cabos, as coisas, ele é muito baixinho. Então dá para uma pessoa, não digo fazer uma viagem longa, porque o banco nem se propõe a isso, ele é um pouco, tem um ressalto e tudo. Mas espaço físico, se forem 3 pessoas que não forem muito grandes, dá para andar na boa aqui sim, na boa. E ainda tem um negócio bacana aqui, ó, tem 2 tomadinhas USB, né? Para você ligar e carregar os seus celulares ou até um tablet, um computador. Isso é legal, principalmente se você levar em consideração que o carro tem Wi-Fi, né? O carro é quase uma LAN house ou um LAN car. Isso acaba sendo mais útil ainda. Estou andando aqui no condomínio Guapi e a estrada de lajotas de pedra, sabe? Então é um lugar ótimo para fazer um parâmetro, você traçar um parâmetro entre as suspensões dos carros. Você sabe se a suspensão é dura ou é mole. Quando ela é muito, muito macia, o que acontece na prática é que você não balança tanto. Quando ela é muito, muito dura, você balança demais e sente, né, cada pedrinha no seu corpo. Nesse carro aqui, nós estamos mais ou menos no meio termo da história. Eu estou sentindo alguma pedrinha, algumas pedras, estou balançando um pouco, mas não chego a sofrer não, tá tranquilo. Olha só, estamos andando agora na velocidade máxima que a gente daqui, que são 20 km por hora. E é suportável. Na verdade, a suspensão desse carro ela é mais firme do que parece, e isso é bom. Na estrada você percebe que ele é plantadinho, ele é confortável, mas ele não é bobo, sabe? A carroceria não inclina tanto quando você faz curva, nas manobras, você tem que sair e voltar para uma faixa e tal. Você não sente que ele aderna ou que ele inclina de acordo com o movimento que você fez tanto. Vou pegar um pedacinho de serra aqui para sentir como é que ele é na subida da serra. Só que o tempo não colaborou muito não, então uma chuva danada aqui, lá fora está chovendo a beça. Por isso, inclusive, eu nem pude colocar a câmera do lado de fora do carro, como eu costumo fazer. Dá para ter uma ideia. Tem uma outra aqui atrás, espero que ela pegue o suficiente de movimento para ter uma ideia como é que ele se comporta. Vamos lá, um trechinho curtinho. Vou pegar aqui agora a estrada principal. Como deu para perceber, a chuvarada era tão forte que estragou o som da gravação. Nós percorremos uns 25 km de serra, com pisos de concreto, trechos bem sinuosos, partes de mão dupla e algum trânsito. E deu para perceber que esse sedã tem força para ultrapassagens e retomadas suficientemente rápidas para serem seguras. Mesmo com a pista encharcada, eu consegui manter uma boa média de velocidade na subida, sem precisar forçar o motor. Ele tinha sempre um pouco mais de torque, a sensação que a gente tem é essa, tem sempre um pouco mais de torque guardado para quando você precisa ganhar velocidade ou vencer uma ladeira mais íngreme. Nada tão empolgante quanto um modelo com espírito mais esportivo, mas bom o suficiente para manter a tranquilidade e o prazer de dirigir. Boa disposição, ó. Opa! Você até consegue escutar o ruído do motor um pouco mais alto, mas ele tem muito torque, ele vai bem. Tem que pisar, né? Para acordar ele, mas ele sobe bem. E
Destoando um pouquinho disso tudo aí, o câmbio automático às vezes passava para a marcha seguinte em momentos em que, pelo menos para mim, o ideal seria esticar mais um pouquinho, uma terceira, uma quarta. Nada que pisar um pouquinho mais forte no acelerador não corrigisse. Na descida, eu coloquei o câmbio na posição L e passei a selecionar manualmente as marchas usando o botão lateral do pomo da alavanca. A posição ali não é das mais ergonômicas não, mas também não chega a ser ruim. Melhor, claro, seriam as já manjadas borboletas para troca no volante, que estão presentes nos concorrentes dessa mesma faixa, em vários deles. Não só por uma questão de conforto, mas também de segurança, já que com elas você não precisa tirar as mãos da direção, né? E naquela serra cheia de curvas, isso seria muito bem-vindo. Bom, deixando a serra para trás, guiei mais quase exatos 87 quilômetros, quase planos até a minha garagem no Rio de Janeiro. Nesse trecho, também quase todo sob chuva, o tempo todo, a média de velocidade ficou próxima dos 100 km por hora e o consumo pertinho dos 14,5 km por litro. Nada mal. Quem já está acostumado a assistir os vídeos aqui na TV Rebimoca já deve ter notado, talvez já tenha até de saco cheio disso, que eu dou uma atenção especial ao som que o carro faz quando eu estou dirigindo ele. Eu acho que isso faz parte do diálogo entre o motorista e o carro. A gente conversa dirigindo com o carro, querendo ou não, e esse rugido do motor, na verdade, é uma resposta ao nosso pé direito, né? Tem a ver com esse diálogo, com essa convivência. E esse carro aqui, até pelo menos uns 2.000 giros, por aí, você mal escuta o motor. Você sente um pouquinho da vibração, mas você mal escuta. Quando vai lá para 2.800, quase 3.000 giros para cima, aí você escuta bem ele aqui da cabine. E aí o ruído é aquele ruído de motor clássico, de motor de 3 cilindros. Que eu acho uma delícia, eu gosto muito, eu acho legal. Olha, se por um lado o Onix Plus é recheado de coisas, de recursos que os carros dessa faixa de preço dele não costumam ter, quando você entra nele e vê o acabamento, o plástico, né, que reveste as portas, as coisas, você percebe que ele é dessa faixa, 60, 70 mil. Porque nisso ele não é diferente. Tem a mesma construção, os mesmos recursos que os carros dessa faixa dele têm. Né? Por outro lado, tentam contornar isso, de certa maneira são bem sucedidos, colocando cor diferente nos plásticos, texturas, um pouquinho, dando uma variadinha. E fica legal. Esse que eu estou dirigindo aqui, ele tem essa combinação de creme com preto, né, por dentro. E tem uma outra opção disponível que é cinza, um pouco mais clara, com preto também, que dá essa diferença de texturas. A multimídia dele é legal, já tem aquela possibilidade de pareamento de Android, Apple, essas coisas todas, tem uma boa quantidade de recursos aqui, você pode aumentar usando o seu próprio smartphone, isso praticamente todos os carros já tem, né? Tem multimídia, já tem, e aqui funciona muito bem. Agora, com a conexão com a internet, essas possibilidades acabam sendo multiplicadas, né? Ele tem Wi-Fi, né? Você tem um chip nele que você usa como se fosse internet, você vai pagar uma taxa anual, para isso, ou mensal, não sei, como se fosse um provedor de internet. E todo mundo que andar a bordo tem direito a usar tem direito, se você deixar, né, der o código de acesso, pode usar essa conexão para navegar na internet, né? Pode usar tablet, smartphone, o que você quiser, até o computador aqui atrás, se alguém quiser usar, pode. Isso é muito bacana, assim, é uma gracinha, um negócio assim, não tem um senso prático, de usabilidade, aumenta a atratividade do carro, e não é um sistema assim tão sofisticado, custa tão caro. É só uma questão desse começo de uso aí, né, está começando a aparecer nos automóveis, é uma questão de ousadia, talvez, de botar isso no carro, eu achei bem bacana.
isolamento acústico do carro como um todo podia ser um pouquinho melhor pelo seguinte: eu peguei estrada com chuva, né, e o asfalto, aquele asfalto que é feito com borracha de pneu misturado, sabe? Na liga, um asfalto bacana, tem um grip bom, mas ele faz com que o carro fique mais barulhento por causa do atrito dos pneus. E eu escutei isso um pouquinho em demasia, as gotas de chuva. Eu acho que esse carro, ele é bem leve. Um dos motivos para ele ser leve desse jeito é que ele é um pouco aliviado, um pouco menos caprichado no isolamento da carroceria. Não em relação ao motor e a cabine, isso você não escuta tanto, dado que o motor é barulhento e tal. O capô é bem pesado, inclusive por causa da forração e tudo, é muito, muito bacana. Agora, o resto, talvez nas portas, precisasse um pouquinho mais para ficar silencioso mesmo. Ó, tô acelerando, a gente quase não escuta o motor. Escuta, mas não é mais do que outro motor qualquer. Só que as rodas na rua, e principalmente no asfalto, e quando estava chovendo, você sabe quando você passa com o carro na estrada, no asfalto bem molhado, e aquela água vai respingando na carroceria? Você escuta isso no carro. Então a lataria é fina, para o carro ser mais leve, tudo. Isso não é um problema, não é um demérito, né? Não é um. Mas em compensação, isso faz com que o carro seja mais barulhento. Você tem que compensar isso com mais forração, né? Você tem a lata mais fina, mas tem que ter mais material entre a lata e o forro, a forração interna, enfim. E eu tenho a impressão que nesse carro isso foi um pouquinho aliviado por causa do peso. Ele ficar mais leve e ter uma performance melhor. São escolhas. Não estou dizendo que o carro seja extremamente barulhento, não é. Só que poderia ser um pouquinho melhor. Então, qual é a minha avaliação final, a síntese da minha avaliação com o Onix Plus? Começamos com um comparativo. Em relação ao Prisma, a versão, a encarnação anterior dele, ele virou um outro carro. Ele pouco tem em comum, a não ser das identidades de marca, porque ele é um outro carro mesmo, completamente diferente. Só o preço que estão mantendo, segundo estão divulgando, dentro do mesmo patamar que tinha o Prisma, as versões luxuosas do Prisma. Isso é bom. É bom porque ele era o líder de mercado como Prisma, e a pretensão, é óbvio, né, é manter essa liderança como o Onix Plus. Ele tem atributos para isso? Eu acho que sim. Ele tem um conjunto de coisas que é o que se busca num carro desses. E mais algo que ele não tinha, que é isso aqui, ó. Desempenho. Não que ele fosse muito ruim de desempenho, o Prisma. Só que ele era mediano, medíocre no sentido estrito da palavra. Não empolgava ninguém. Esse carro aqui pode empolgar. Agora vem a pior parte desses testes, que é a saída aqui de dentro, sem ajuda. Preciso contratar urgentemente um ajudante, um auxiliar. Ufa, saí. Você já assinou o nosso canal? Não? Então assina agora. Aproveita e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for pro ar.